Fala, pessoal. Sejam muito bem-vindos ao Radar Econômico de hoje. Eu sou seu comentarista e vamos dissecar uma realidade que a grande mídia não gosta de admitir. Enquanto o Brasil patina na lama da estagnação econômica, outros países que abraçaram políticas mais liberais estão acelerando. Se você ainda não é inscrito, aperta aí o botão de inscrever-se e deixa o sininho ativado. Comenta lá embaixo o que você pensa sobre os números que vamos apresentar hoje. Sua participação é fundamental para construirmos esse debate. Hoje temos um tripé econômico que expõe a diferença entre política econômica séria e o amadorismo estatista. PIB brasileiro em queda livre. Agências internacionais perdendo confiança no país. E Trump mostrando como se defende uma economia nacional. Bora aos fatos. Primeiro, o Boletim Focus do Banco Central mostrou que o mercado financeiro reduziu novamente a projeção do PIB brasileiro para 2025. Agora estamos em apenas 2,16%, uma queda em relação aos 2,19% da semana passada. A inflação se mantém em 4,85%, bem acima da meta de 3%, e a Selic continua nas alturas em 15% ao ano. Segundo ponto, a Fitch Ratings, uma das principais agências de classificação de risco do mundo, cortou a previsão de crescimento do Brasil de 2,5% para 2,3% em 2025. Segundo a CNN Brasil, a agência citou preocupações com instabilidade fiscal e políticas econômicas inadequadas. E terceiro, enquanto isso acontece, Geraldo Alckmin está finalizando um plano para lidar com o que chamam de tarifaço de Trump. Conforme noticiou a Agência Brasil, o governo brasileiro está em negociações urgentes sobre os impactos das tarifas americanas nos nossos setores produtivos. Vamos ao contexto que explica esses números. O Brasil está vivendo o resultado de décadas de políticas econômicas equivocadas, que priorizam o Estado em detrimento do livre mercado. Enquanto países sérios fazem reformas estruturais e reduzem a máquina pública, aqui vemos exatamente o contrário. A Fitch não está sendo cruel com o Brasil. Ela está sendo realista. Quando uma agência internacional corta projeções, ela está mandando um recado claro para investidores. Cuidado, esse país não tem uma política econômica consistente. Do lado americano, Trump está implementando exatamente aquilo que qualquer líder sério deveria fazer: proteger os interesses econômicos da sua nação. Suas tarifas não são agressão ao Brasil, são defesa dos trabalhadores e empresas americanas. A diferença é que Trump entende que para ser competitivo no cenário internacional, você precisa primeiro ser forte internamente. E como o Brasil reage? Com um plano de defesa coordenado por Alckmin. Mas a pergunta é: por que precisamos nos defender de políticas americanas se nossa economia fosse realmente competitiva? Países com economia sólida não temem concorrência, eles prosperam com ela. Pessoal, vamos direto ao ponto. Esses números são o retrato de um país que escolheu o caminho errado há muito tempo e que, sob Lula, decidiu acelerar na direção do precipício. Sobre o PIB em queda, um crescimento de 2,16% é patético para um país com o potencial do Brasil. Isso não é crescimento, é estagnação disfarçada. E por que estamos nessa situação? Porque temos um Estado inchado que consome recursos que deveriam estar na mão da iniciativa privada. Inflação a 4,85% significa que o povo brasileiro está ficando mais pobre todos os dias. Cada ida ao supermercado, cada conta de luz, cada litro de gasolina custa mais caro. E a resposta do governo? Manter juros a 15%, uma das taxas mais altas do mundo, que sufoca qualquer possibilidade de investimento e crescimento. A esquerda vai dizer que isso é responsabilidade fiscal. Mentira! Responsabilidade fiscal de verdade seria cortar gastos públicos, reduzir impostos e dar liberdade para a economia crescer. O que temos é irresponsabilidade disfarçada de ortodoxia. Sobre a perda de confiança internacional. Quando a Fitch corta nossas projeções, ela está dizendo uma coisa muito simples. O Brasil não é confiável para investimentos de longo prazo. E por que não é? Porque temos um governo que muda as regras do jogo a cada mandato
que ataca o setor privado e que prefere gastar em programas assistencialistas do que em infraestrutura produtiva. Compare isso com países que adotaram reformas liberalizantes nos últimos anos. Eles atraem investimento, criam empregos e crescem de forma sustentável. O Brasil faz o contrário. Espanta capital, burocratiza a economia e depois reclama que não cresce. Sobre as políticas de Trump, agora vem a parte mais interessante. Trump está sendo criticado no Brasil por defender os interesses americanos. Mas essa é exatamente a postura que qualquer presidente sério deveria ter. Vejam a diferença. Enquanto Trump implementa políticas para fortalecer a economia americana, cortes de impostos, desregulamentação, proteção de setores estratégicos, o Brasil fica choramingando e pedindo diálogo. O contra-argumento da esquerda é sempre o mesmo. Trump é protecionista. Isso prejudica o livre comércio. Mas esperem aí. Livre comércio pressupõe competitividade. Se nossa economia não consegue competir com a americana, o problema não está nas tarifas de Trump. Está na nossa falta de competitividade. Trump entendeu uma coisa básica. Para ser global, você precisa primeiro ser forte localmente. Ele reduziu impostos para empresas, cortou regulações desnecessárias e criou ambiente favorável aos negócios. O resultado: economia americana crescendo, emprego em alta, confiança dos investidores. E o que o Brasil faz? O oposto de tudo isso. Mais impostos, maior regulação, mais burocracia. Aí depois fica surpreso quando a FIT corta as projeções e o PIB não cresce. Vamos aos dados que mostram a realidade nua e crua. Brasil 2025 PIB. Projetado 2,16% em queda da inflação, 4,85%, 58% acima da meta. Taxa Selic 15% ao ano, uma das maiores do mundo. Projeção FIT cortada de 2,5% para 2,3% para comparação. EUA com políticas. Trump. Crescimento consistente, inflação controlada, desemprego em mínimas históricas, países que fizeram reformas liberalizantes. Crescimento médio de 3,4% ao ano. Esses números não mentem. Eles mostram que políticas estatistas geram estagnação, enquanto políticas liberais geram crescimento. O impacto prático? Uma família brasileira média perde poder de compra todos os dias, enquanto famílias em países com economia livre prosperam. Pessoal, a conclusão é inevitável. O Brasil está pagando o preço de décadas de políticas econômicas equivocadas. PIB baixo, inflação alta, juros nas alturas, agências internacionais perdendo confiança. Esse é o resultado do estatismo. Enquanto isso, Trump mostra como se faz. Defende sua economia, implementa políticas pró-mercado e colhe os resultados. E nós ficamos reclamando que ele está sendo protecionista. A receita para o Brasil crescer é simples e conhecida. Menos Estado, menos impostos, menos burocracia, mais liberdade econômica. Países que seguem essa receita prosperam. Países que fazem o contrário, como o nosso, ficam patinando em 2,16% de crescimento. E você, o que acha? Vamos continuar no caminho da estagnação? Ou é hora de mudar radicalmente a política econômica brasileira? Deixe a sua opinião nos comentários. Curte o vídeo se concordou com a análise. E compartilha com quem precisa entender por que nossa economia não decola. Um forte abraço e até a próxima.